Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa transmissão. Meu nome é Ana Paula, eu sou gerente de marketing da Shint. Estou aqui com o Leandro Rebelato, nosso gerente de produto. Bom dia, boa tarde, Leandro. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Obrigado, Ana. Falei. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar técnico da Shint. Esse webinar tem o objetivo de divulgar a nossa linha de produtos de uma forma bastante espontânea e também de uma forma técnica, trazendo conhecimento para vocês, informações. Por isso, nós incentivamos a todos a participarem por meio do chat do YouTube com as suas dúvidas, perguntas. Fiquem à vontade. Ao final da apresentação do Leandro, a gente vai responder todas elas. Estamos ao vivo no YouTube, também estamos ao vivo no Instagram, e eu convido a todos os nossos seguidores do Instagram a acessarem o link que está na tela para ser direcionado para o YouTube, onde vocês terão uma experiência muito melhor de visualização. Bom, antes de começar, a gente vai aguardar alguns minutinhos para os nossos colegas entrarem no YouTube. Eu queria falar rapidamente da Shint, né? Uma empresa, uma multinacional com mais de 40 anos de história, que tem um portfólio completo de produtos e soluções, desde a baixa, média, alta tensão, na parte de medição inteligente. E nós estamos no Brasil há 25 anos, atendendo os mais diversos tipos de clientes, de perfis, desde distribuidores, montadores de painéis, concessionárias. Eu convido você a acessar o nosso site, eu convido você a descobrir um pouco mais sobre a Shint, para você se surpreender com todo o potencial que a empresa tem para entregar para o teu negócio, né? Leandro, como estamos? Podemos começar a Vamos falar do lá. nosso produto. A estrela de hoje é a nossa chave de transferência automática, a ATS. O Leandro vai falar, e o legal desse webinar, como eu disse, a gente quer que seja o mais interativo e dinâmico possível, por isso nós traremos testes práticos, né? O Leandro ele vai falar aqui um pouquinho sobre a gravação que a gente fez num parceiro nosso, né? A Neopro. Estivemos lá gravando esse produto num painel, funcionando. Então, a ideia é que vocês possam enviar suas dúvidas, questionamentos, para que a gente possa tirar todas elas durante essa apresentação. Leandro, a bola é sua. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo, que estão acompanhando a gente aí, ok? Hoje a gente vai falar dessa novidade, que é a nossa chave de transferência. Ela chama NXZMN. Então, ela traz diversas novidades aí para o mercado, tá bom? Ela vem a substituir uma linha antiga. Então, vocês vão gostar muito dessa apresentação, tá? Vai ser uma apresentação bem interativa, a gente vai mostrar testes, a gente vai mostrar um PowerPoint que a gente preparou aqui bem rápido para vocês conhecerem as características da nossa chave. E vamos começar um pouquinho para a gente conhecer ela dentro de um PowerPoint aqui, tá bom? Então, vocês estão vendo aí um PowerPoint agora, tá? Da nossa chave de transferência. E a gente vai começar a falar um pouquinho dos principais diferenciais desse lançamento. Quais são os principais diferenciais? Primeiro diferencial que essa chave tem, ela tem um controle remoto aqui em cima, né? Um controlador inteligente, onde o visor dele é destacável também, então você consegue fazer todas as operações nessa IHM. Outra novidade dessa chave aí que vem para ajudar muito é os contatos visíveis. Então, a gente tem duas janelas de inspeção, tanto para rede quanto para gerador, onde a gente consegue visualizar se o contato ele está fechado ou aberto. Uma novidade aí também é o bloqueio automático dela, né? Então, eu tenho uma chave seletora, onde eu consigo ter o bloqueio por cadeado dessa chave. Então, essa é uma novidade que traz segurança também para o operador. E ao lado aí, vocês estão vendo também que tem uma manopla onde a gente consegue fazer o fechamento e abertura dela localmente. Então, ela traz diversas novidades aí. Essa chave que a gente está apresentando aqui é uma chave do tipo CB. Tipo CB, ela tem um disjuntor interno a ela, então ela faz também a proteção térmica e magnética dessa chave, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessa chave que a gente está na mesa, né? É uma chave NXZMN. Ela é a chave do tipo CB, 4 polos. Esse modelo, essa novidade, ela pode chegar até 800 amperes de corrente nominal.
Essa chave que a gente trouxe é uma chave em 220 ou 230, 240, mas nós também temos a opção dela em 380 volts, em 50 e 60 Hz. Ela é da categoria de comutação em AC33B. Nós temos opção em 3 ou 4 polos. Nós mantemos ela em estoque no Brasil. O modelo que é mantido no Brasil é a 4 polos. Esse controlador que vocês estão vendo, que vocês viram aqui, que está na minha frente aqui na mesa, é um controlador do tipo E, é um controlador inteligente, ok? E ela faz a abertura na transição, que a gente chama transição em aberto, ok? Então, o que é o transição em aberto? Ele faz o rede, ele passa por 0 e depois vai para gerador, tá? E como a gente tem 3 tipos de controlador, né? Então, vamos falar bem rápido aqui a diferença de cada um, né? Nós temos o mais básico, que é o controlador que é chamado tipo A, tá? Vocês conseguem ver as funções dela, as funcionalidades de cada uma. Nós temos o tipo B, que é o tipo controlador que a gente chama padrão, e o tipo D, que é o mais avançado, que é o nosso controlador inteligente, né? Então, ele tem diversos parâmetros aí que você pode fazer diversas operações e manutenções. Então, é um controlador mais avançado tipo D. Conforme eu falei, o tipo E é o controlador inteligente tipo D, porém 220, tá? Então, essa é a grande diferença. E vocês podem ver as duas imagens aí, né? A de cima é o controlador, o standard, né? Que é o básico, que é o tipo A. E aí embaixo é o controlador, o tipo D ou o tipo E, que é o controlador inteligente nosso. Aqui a gente vê um pouquinho das características técnicas, né? Interessante a gente conhecer as características técnicas de cada um dos modelos, né? Então, aqui, essa chave a gente tem ela em 6 tamanhos, né? Que a gente conhece como 6 frames, chegando até 800 amperes, conforme a gente falou. A corrente de curto dela pode chegar até 70 kA de corrente de curto, tá? E o tempo de comutação médio dela, por exemplo, essa chave aqui que a gente está hoje, ela tem um tempo de comutação total de rede até gerador em menos de 3 segundos, né? E chega a 2,9 segundos, ok? Então, aqui um pouquinho das características que vocês podem conhecer, mas todas essas informações você pode encontrar nos nossos catálogos, dentro do nosso site. Então, você entra lá no xintglobal.com.br, você coloca na lupinha NXEMN, você pode encontrar todas essas características lá, baixar os catálogos, tem imagens, tem todos os catálogos que você necessita dentro do nosso site, ok? Bom, então vamos lá, vamos iniciar um pouquinho dos testes práticos, né? Então a gente foi até um dos parceiros nossos, levamos a nossa chave, fizemos alguns testes para vocês conhecerem, né? Os testes práticos sobre essa chave, né? E a gente vai iniciar aí com o primeiro teste. Então, o primeiro teste, né? Ele é um teste que ele mostra o visor, mostra a leitura das fontes, que vocês podem conhecer na prática aí como que funciona. Então, primeira coisa, né? A gente liga o controlador em si, né? E a gente consegue verificar. No primeiro visor, né? No visor superior, a gente consegue ter as leituras de tensão, tá? E no leitor inferior, as leituras do gerador. E aqui ele está falando cada um dos parâmetros, né? Então, essa chave ela tem sobre tensão de rede. Aqui você consegue fazer o teste de transferência de rede para gerador. Você consegue setar a subtensão do gerador, a sobretensão do gerador. Então, ela tem a proteção de sub e sob também. O tempo de transferência para o gerador, eu consigo fazer um atraso para ele não entrar automático. E aí, o tempo de transferência de retorno, o modo de comutação dele, o bloqueio do comando remoto e o parâmetro 9 é o último, os parâmetros. A gente tem todas as leituras da fonte, né? Então, um exemplo aí, a gente está ligando rede, né? Então, a gente vai começar a ter a leitura de tensão da rede até ele estabilizar. E aí ele passa sempre para a rede, que foi o prioritário onde a gente setou. A gente liga o gerador e aí ele estabiliza a tensão do gerador.
Então, aqui é um primeiro modo, né? Só para vocês conhecerem a chave, como que funciona o display, né? Conforme eu falei, esse display ele é destacável, então a gente vai mostrar isso também. Esse controlador é um controlador modular, onde a gente pode fazer a substituição dele. Todos os bornes estão aqui em cima, os bornes de comando, os bornes de comunicação, então fica tudo em cima dele aqui, a borneira para você fazer toda a conexão dos fios, tá? E a gente vai passar o próximo teste aí. Então, a gente vai para o teste seguinte, que é a da operação, como que funciona a operação dessa chave. Bom, aí a gente vai fazer uma manobra dele, né? Indicação visual, como que funciona. Então, se eu quiser fazer uma operação manual nessa chave, como que eu faço, né? Eu coloco o display em modo manual, então, diretamente na IHM, eu consigo fazer essa operação. Aí eu mudo minha chave para transferência manual. Aqui eu vou até a posição 0, ok? Junto com na minha chave. Daí eu ponho para o modo gerador. Então, esse é um teste onde a gente faz a transferência automática, tá? Usando nossa chave ali de comutação, fazendo ele manual, ok? E se a gente quiser voltar ele para a posição automático, eu mudo a chave para cima e aperto no meu display para ele fazer o retorno, né? Então, nesse modo de operação, a gente setou a chave para ela sempre voltar para a rede. Aqui eu consigo colocar o meu gerador ou minha UPS. Então, o princípio dessa chave é o quê? É fazer a comutação para minha rede secundária quando eu tenho a perda da rede primária, né? Então, é o princípio dessa chave. E aí, a gente consegue também passar por um novo teste aí, um outro teste, que é um teste de bloqueio e manutenção. É um teste prático, tá? Onde que a gente traz a segurança para o operador. Então, a gente seleciona a chave para lock, né? Para travado. A gente coloca ela na posição 0, né? Para fazer essa operação. Então, ou no display, ou utilizando a nossa chave aqui, né? A gente coloca ela para a posição 0, puxamos a lingueta aqui, né? Que a gente tem, e a gente consegue inserir um cadeado trazendo toda a segurança para o operador, né? Então, isso é uma novidade também dessa chave, onde traz a segurança e atendendo todas as normas, tá? E aí a gente pode mudar já para testes mais práticos aí. Vamos para o próximo teste, onde a gente faz o teste de transferência, né? Como que funciona a transferência rede-rede com transferência e retorno automático. Então, com a queda de energia, caso caia energia da rede, o que vai acontecer? Como nós setamos um tempo ali, né? Nós setamos nos testes 3 segundos. Então, a chave, ela conta 3 segundos e ela vai restabelecer quando eu voltar à rede, né? Então, esse é o teste rede-rede, né? Então, ele sempre vai priorizar a rede. E quando ele tiver o gerador, ele vai comutar para o gerador, né? Então, teste prático. A gente setou a rede como a principal, o gerador como secundário, como a rede backup. Então, na queda de energia da rede, ele vai verificar se o gerador está ligado e aí ele vai fazer a transferência para o gerador, ok? Nós também podemos fazer um outro teste, que é um teste bem conhecido, que é um teste que eu faço a transferência, mas eu não retorno ele para o gerador, tá bom? Eu não retorno ele para a rede principal. Então, eu mudo o parâmetro a 9, tá? Para 1. E aí, quando eu tiver a queda de tensão da rede, ele vai entrar o gerador, conta o tempo, né? Que a gente setou outro tempo aí de 5 segundos agora. Gerador está sendo alimentado, né? Então, a carga está sendo alimentada pelo gerador. E mesmo com o retorno da rede, ele não vai acontecer nada, porque a gente setou o quê?
A gente setou que eu quero que agora o gerador ele fique direto, que ele não volte. Para que eu utilizo esse parâmetro, né? Então, eu utilizo esse parâmetro, por exemplo, para verificar o que aconteceu com a rede, para eu dar uma manutenção na rede. Então, eu ganho um tempo até eu estabelecer toda a rede, verificar o que aconteceu, qual que foi esse transiente, qual que foi essa falta que aconteceu. E aí, sim, eu consigo voltar novamente para a rede ou deixar o gerador até o tempo que eu estabelecer. Então, é um parâmetro bem utilizado nas operações e bem útil aí para essa chave, né? Então, vamos para mais um teste, né, que a gente fez, que é a sequência rede-gerador. Então, aqui a gente vai fazer a partida, a transferência, o retorno e a parada, né? Então, com a fonte 1 acionada como prioridade, a gente vai desligar a fonte de energia e aí vai começar a contar o tempo estabelecido. O contato, ele manda o gerador ligar, né? Então, o gerador, ele já está energizado, ele começa a fazer o tempo de transferência e aí ele vai ligar o gerador. Ligando o gerador, esse acionamento que a gente setou, ele vai continuar ligado enquanto eu tiver com o gerador ligado. Voltou à rede, ele vai contar o tempo de transferência, vai transferir para a rede, e aí ele vai contar um novo tempo para esfriar o gerador. E aí o contato todo será normalizado, tá? Então, todas essas funções a gente consegue fazer através da nossa borneira, tá bom? E aí a gente consegue fazer esses setups, né? Então, um setup muito útil aí também, que eu consigo mandar ligar o gerador, dar a partida no gerador até o gerador se estabelecer. O gerador está estabelecido, ele vai fazer a comutação e o contato continua ainda setado enquanto ele está fazendo a transferência. Para quê? Para resfriar o gerador, para fazer todo o tempo de normalização do sistema do gerador, né? Então, uma função muito útil aí também, que a gente pode estar utilizando, tá bom? No dia a dia. E aí, a gente tem mais um teste aí, que a gente pode comentar, né? O próximo teste, que é o teste de falta de fase, sobretensão e temporização. Então, quando essa chave ela identifica uma falta de fase, ela também conta o tempo de transferência e ela faz a transferência. Então, faltando R, S ou T, né, das fases, ela vai fazer a transferência na falta dessa fase, de uma das fases ou das 3 fases, né? Então, normalizou, ele vai para gerador, ele vai para a rede. E aí, outra função que ele tem de proteção é a variação de tensão, para sub ou sob tensão. Então, se a tensão ela cair abaixo do estabelecido, que a gente vai estabelecer ele no nosso display, ele vai ser acionado, né? E se a tensão também subir acima do valor que foi setado, eu também vou conseguir fazer a proteção dessa chave, né? Então, conforme eu falei, essa chave ela tem o disjuntor incorporado a ela, ela é do tipo CB. Então, no caso de um curto-circuito ou uma sobrecarga, essa chave ela vai para a posição 0, né? Então, é muito útil isso. Então, uma proteção do disjuntor interna à chave, tá? Então, outras funções que são muito úteis, conforme a gente viu, né? O sub e a sobretensão. Então, se eu tenho uma variação de tensão, conforme a gente mostrou no slide, né? Dependendo do controlador que eu tô com um controlador inteligente aqui, eu consigo setar acima de 252 volts, eu quero que essa chave ela abra, não quero que ela suba mais que isso. Ou abaixo de 195 volts, eu também quero que ela abra por subtensão. Outra função que ela tem, que a gente não fez o teste, mas é uma função intrínseca à chave, é a de variação de frequência. Então, a gente sabe que no sistema brasileiro a gente tem uma frequência de 60 Hz e eu posso fazer uma variação. Se essa chave ela sentir uma variação
de 63 Hz para cima ou de 58 Hz para baixo, ela também vai atuar indo para a posição 0, tá? Para manutenção, como que funciona? Vamos dar um exemplo aqui. Essa chave ela teve um curto-circuito ou ela teve uma sobrecarga. O que vai acontecer, né? Ela vai sempre para a posição que ela está normalizada. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. Aconteceu um curto-circuito na rede. Ele vai sentir o curto-circuito, o disjuntor interno a ela ele vai abrir e ele vai passar para a posição que está normalizada, que no momento é o gerador. Então, ele pode mandar partir o gerador e pode mandar o gerador ser estabelecido agora. Então, toda a sua carga aqui para baixo, ela é alimentada pelo gerador, né? Necessariamente, a rede ela tem que entrar por cima, tá? Então, sempre linha por cima e carga por baixo. Linha por cima do gerador, carga por baixo. E é assim que é ligado a nossa chave, né? Então, algumas características aí que são bem interessantes, né? E alguns testes aí que a gente mostrou aí. E vamos passar para o próximo teste, né? Que é a sequência de fase. Então, esse é um teste aí bem interessante também. Se essa chave ela identificar que houve uma inversão incorreta das fases, ela também é identificado e ela passa para próxima carga, né? Para a próxima fonte, que é, nesse caso aí, o gerador. Então, se houver uma sequência errada na rede de fases, ou uma sequência errada no gerador de fases, ele vai passar para a próxima ou rede ou gerador. Então, depende como ele está interligado. Então, isso tudo você consegue setar no nosso display aqui, ou remotamente também, pois ele tem uma inteligência aqui de comando que também a gente vai apresentar para vocês. Ok? Então, vamos passar para o próximo teste, que é um teste bem interessante também, nessa chave, que é onde a gente verifica os comandos, conforme eu falei, de comunicação, né? Então, a gente tem os comandos de comunicação, onde a gente entra nos parâmetros, né? AE, AF. Então, vai ser por esses comandos que a gente vai ativar o nosso comando remoto através do Modbus RTU, tá? Para que serve isso e quando que a gente vai utilizar? Então, todas as informações que a gente está vendo no visor, ou os comandos que a gente está mostrando aqui para vocês, eles podem ser feitos através de um CLP também. Então, você pode fazer o comando dele ele tem uma entrada aqui RS485, você faz a conexão dessa automação através dos bornes aqui superior, e aí você pode fazer todo o comando e leitura da chave, dos parâmetros dela, através do seu CLP, através do seu supervisório. Então, se você tiver um supervisório na sua indústria, onde você estiver utilizando essa chave, você pode ter as leituras e os parâmetros de acionamento dessa chave. Então, é uma novidade também para essa chave, né? Ela pode ser utilizada em diversos locais, né? Então, a gente pode utilizar ela num comando de um gerador, numa indústria, onde eu quero quando falte a fase, eu não quero que falte a rede, quero fazer a transferência, ou ela pode ser utilizada num prédio, entre outras operações em onde a gente pode utilizar essa chave, né? Então, é uma chave muito versátil e vem também com a comunicação aí que hoje em dia é muito utilizada nas indústrias, ok? E a gente vai passar para o próximo teste, que é o display remoto. Então, o display remoto, né? Eu falei que ela tem a opção de sacar o display. A gente faz a conexão do cabo RJ45 no display na chave. E aí eu consigo colocar esse display na porta do painel, onde eu consigo fazer toda a operação remotamente, né? Então, é uma novidade também, né?
Então é bem fácil a gente sacar essa chave, né? Então a gente faz o saque dela aqui do display. Então a gente consegue colocar ela remotamente onde eu quiser, apenas com o cabo RJ45, né? Então é uma novidade também que a gente traz para o nosso produto, tá? Então a gente tem essa facilidade de colocar o nosso display na porta do painel e ter toda a operação remota, toda a operação fácil ali na porta para o operador, né? Bom, e a gente está indo para o último teste que a gente fez prático, tá? Que é o teste de intertravamento de incêndio, tá? Como que funciona esse teste? Em caso de alarme de incêndio, então a gente está fazendo aí o teste aí, num exemplo com um botão de emergência, só para simular, mas a gente poderia sair de uma central de incêndio, né, esse sinal. Então, quando o sinal de incêndio, ocorreu um incêndio no prédio, o sinal ele é injetado na nossa chave, e aí ele vai para a posição 0, né? Voltou o incêndio, voltou tudo ao normal, não tem mais incêndio, não tem mais sinal. Então, o que a gente faz? A gente dá um reset na chave, obrigatoriamente tem que ser feito um reset na chave, né? E fazendo o reset, ela vai fazer toda a operação normalmente, tá? Então, ela vai voltar a sua operação para a rede, ou se você quiser, para gerador, caso a rede não esteja em funcionamento, ok? Esse é o nosso último teste que a gente queria mostrar para vocês, tá? Então, são alguns testes práticos aí. E a gente vai deixar aberto para perguntas aí. Isso, pessoal. Obrigada, Leandro, né? Pessoal, tem um chat aqui no YouTube. A gente já recebeu algumas perguntas. Vou aqui até mandar pro Leandro, a gente vai responder todas elas. Eu peço que vocês enviem no chat, né, a dúvida. A gente vai deixar esses minutinhos para responder. E aí eu aproveito nesse meio tempo para convidar todos a visitarem o nosso site, né, o site da Cint, cintglobal.com.br. Lá tem um link com um catálogo, não só da chave ATS, mas de todo o portfólio da Cint, né, o catálogo traduzido com as informações técnicas, desenhos, um material bem rico e que vai ajudar vocês a sanarem dúvidas em projetos, e mesmo que não tenha a informação que vocês precisem, a Cint no Brasil, ela tem uma equipe de suporte técnico, né? O Leandro tem um time aí aqui no Brasil que pode, dependendo do teu projeto, da tua aplicação, ajudar, além da nossa rede de distribuidores, né? Esse produto a gente tem tanto em nosso estoque aqui, como a gente tem parceiros também que comercializam ele a nível nacional, certo, Lê? Isso aí. Então vamos lá? Vamos começar a primeira pergunta? Então vamos lá. A primeira foi do @Auricélio Cardoso. Vai até que corrente nominal a chave Perfeito. ATS? Perfeito. Então a gente mostrou no começo, né? Essa chave ela suporta até 800 amperes, tá? A gente tem 6 tamanhos de frame dessa chave. Então ela consegue chegar até 800 amperes, tá? Então vamos voltar um pouquinho aqui no catálogo dela, onde a gente pode verificar os parâmetros dela, né? Então, verificando os parâmetros ali, a gente vê que são 6 tamanhos de frame, chegando até 800 amperes de corrente nominal e até 70 kA de corrente de curto, tá bom? E ali também a gente consegue verificar todo o tempo de transferência. Vocês veem que ela é do tipo CB, por ser do tipo CB, ela tem um tempo de transferência. 3 segundos, parece ser um tempo rápido, mas existem modelos mais rápidos, né? Que é do tipo PC, que é um tipo que não tem o disjuntor interno, né? Então a gente tem esses dois tipos, o que a gente mantém em estoque é do tipo CB, tá ok? Ou seja, por não ter esse disjuntor interno, a gente tem uma otimização de espaço? Na verdade, é o tempo de comutação que ela aumenta, né? Então, o tempo de comutação da chave, ela fica diferente, ela é mais rápida. Perfeito. Tempo de comutação, tá bom? Perfeito. A segunda dúvida, essa dúvida o Marcelo fez também, né, agora, então a gente já sanou. Agora, a dúvida do Juan, possui um contato auxiliar para sinalizar o desarme do disjuntor? Não, ela não possui o contato auxiliar
pra gente verificar qual que foi o motivo de desligamento, né? Se foi por curto-circuito ou sobrecarga, tá bom? A gente sabe o quê? Se eu fizer o desmonte dela aqui, ela tem 4 parafusos, eu consigo tirar essa capa. E aí ele tem aqui internamente o trip. Então você consegue verificar por trip se foi um curto-circuito. Então se ele tripar, o disjuntor ele vai para o meio, né? Aqui internamente, você consegue verificar. E a chave, ela pula o trip, né? Então você consegue fazer o teste de trip também, tá? No disjuntor. Mas ele não possui um contato. A gente sabe que se for por sobrecarga, a abertura dele, o disjuntor ele vai todo para baixo, né? Então, é isso aí. Perfeito. Agora, outra dúvida do Juan também é qual é o endereço IP do visor instalado na porta? Então, legal pergunta, Juan. Na verdade, ele não tem um endereço IP, tá bom? Então, como que ele funciona? Ele funciona só a comunicação do RJ45. Então, você põe o RJ45 aqui, tá bom? E você faz o cabo interligar aqui, tá? Então, você não consegue colocar o visor separadamente no CLP. O que você consegue fazer é você colocar o controlador em si, que ele tem um RS485 aqui, tá? Para fazer a comunicação. E aí sim você consegue fazer as leituras e operação dela através dos protocolos de comunicação, tá bom? Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma pergunta, né? Você Vamos lá. apresentou ali temos as famílias, né, da chave Uhum. ATS. Esse modelo em especial, né? Qual que é a principal vantagem, diferença dele comparado ao restante da linha, né? E também comparado ao mercado, né? O que ele entrega que hoje o mercado ainda é deficitário, que a gente já está Perfeito. à frente. Perfeito. Qual que é a grande vantagem dele, né? A primeira é a comunicação, né? Então, a gente tem a comunicação da chave. Ela é uma chave inteligente, tá? Então, consigo fazer, conforme a gente mostrou, né? A comutação por alarme de incêndio. Então, se eu tiver um incêndio, eu consigo fazer o contato dela para fazer a comutação dela para 0 também. É uma grande vantagem. Eu tenho o visor dela. Isso é uma das maiores vantagens, né? Onde eu consigo verificar se a chave ela está atracada ou não, né? Se ela está conectada ou não, a parte de potência, tá? Então, é uma grande vantagem também. Eu consigo fazer a comutação dela manual com a nossa chave auxiliar, né? Então, a gente tem aqui a manopla aqui auxiliar. Então, é uma chave auxiliar que eu consigo fazer ligar ou desligar ela, ou pôr para a posição 0, ou rede ou gerador também manualmente no frontal. E também o nosso bloqueio de cadeado, né? Então, é uma grande vantagem. É uma chave super compacta, tá bom? Quem tiver dúvidas do produto, pessoal, conforme a Ana falou, todo o manual dela, todo o catálogo encontra-se no nosso site, tá? Vocês podem ter acesso. A gente falou dos modelos que a gente mantém em estoque, né? Que é o modelo com disjuntor, que é o modelo com controlador inteligente, 4 polos. Porém, a gente tem outras opções também, que a gente tem um modelo com 3 polos, a gente tem um modelo com controlador mais simples, tá? Mas são modelos que a gente tem um período aí de importação para estar no nosso estoque, né? Então, a gente pode indicar um vendedor aí, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, deixa depois aí, vocês receberem todo o lead aí, a gente consegue mandar todas as informações para você. Correto, Ana? Isso mesmo, pessoal. Todos receberam por e-mail, né, o nosso contato. Vocês podem responder lá ou deixar aqui no chat as suas dúvidas, né? Se quiserem entrar diretamente em contato conosco, a gente entender o perfil de compra, né? Como eu expliquei, a gente tem uma política interna comercial. Se não for a Shint que for te atender diretamente, com certeza vai ser um parceiro credenciado da região, que vai ter toda a agilidade e estoque para atender a sua necessidade. Temos mais uma pergunta aqui. Oi, Não sei. não, eu só ia te falar que a gente tem mais uma pergunta aqui, ainda com relação ao IP, que é do Juan. Aí, se você... Essa pergunta eu não vou saber de bate-pronto, tá, Juan? Mas tem essa informação no catálogo lá. Depois também a gente pode passar essa informação aí. E aí eu queria ressaltar também, pessoal, que o catálogo, ele tá em português, tá? Isso. A gente fez
toda a tradução deles, então não tem essa questão de barreira linguística. E se ainda assim persistir a dúvida, é o que eu disse, vocês têm o nosso contato, o nosso e-mail, nosso time de suporte vai ter o maior prazer de ajudar vocês. Sem mais nenhuma dúvida, aqui no chat, tem alguma mensagem, Lê, que você gostaria de Bom, deixar aqui pra gente esse, encerrar? esse aqui é o primeiro, tá? Nosso primeiro webinar da nossa linha de produtos, tá? Fiquem atentos às nossas redes sociais, aos nossos comunicados. Então, a gente vai trabalhar com alguns webinars aí até o decorrer do final do ano, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente trouxe esse conteúdo que a gente entende que é o mais relevante hoje no mercado, tá bom? Você ter a continuidade de energia é algo que é muito importante quando você trabalha numa indústria, quando você está dentro de um prédio. E, conforme a Ana falou, entre no nosso site, nós temos todos os conteúdos em português, né? Todos os catálogos em português. Nós temos nossos catálogos master, né? Que você consegue encontrar toda a linha de produto. A Schint é o maior fabricante de produtos elétricos aí do mundo, né? Uma das grandes potências aí quando a gente fala de produtos elétricos. E lá a gente tem milhares de produtos lá para atender a sua necessidade. Então, fica um convite para vocês conhecerem um pouquinho mais da Schint, das nossas soluções. E se tiverem alguma dúvida, fique aberto aí o nosso contato, ok? Isso, perfeito. E aproveitando a oportunidade, pessoal, temas que vocês desejam saber mais conteúdo, pode mandar aqui no chat que a gente analisa. A ideia é termos um conteúdo por mês até o fim do ano e vai muito ao encontro da necessidade de vocês. Então, um tema, algum assunto, nos envia aqui no chat que a gente senta com o nosso time técnico e desenvolve essa apresentação. Queria agradecer o Leandro, né? Agradecer todo o pessoal da técnica aqui que nos ajudaram. O pessoal do Instagram, que tá aqui nos acompanhando Isso também. aí. Essa live ela vai ficar gravada no YouTube. Em breve vocês receberão um e-mail com link. E aí ela vai se tornar pública, né? Agora ela tá privada, então, para compartilhar e tudo mais. E sigam as nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, Schint Brasil. No LinkedIn é Schint Electric. Sigam as nossas redes, porque em breve a gente vai divulgar novos convites e também novos produtos, né? Então, toda a movimentação da Schint no Brasil a gente divulga por meio dos nossos canais oficiais. E, novamente, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa manhã. E aí, a gente espera em outras oportunidades nos reencontrarmos. Obrigada, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.